Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9, Mateus 6, 9. E nós queremos meditar nessa palavra. Antes de meditar na palavra, vamos orar, né? Pai, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, por poder estar na tua casa nessa noite, de podermos nos reunir para te adorar, de podermos estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos que o teu Espírito Santo ele possa nos ajudar a entender a tua palavra, entender o teu Evangelho, Senhor. Que essa semente do Evangelho, Pai, não seja roubada de nós, não seja roubada de nosso coração, mas que ela possa gerar um fruto em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos então ler esse texto, e só esse trecho nos importa hoje. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está nos céus. Muito bem. Eu lembro que, certa ocasião, o pai, o seu primeiro filho havia nascido, e aquele pai ficou cheio de expectativas sobre como proceder, como ele poderia fazer para se tornar um bom pai, o que ele poderia fazer, porque agora ele tinha a responsabilidade, o compromisso de gerar algo na vida do seu filho. Então esse pai correu para uma livraria e ele foi procurar algum manual, ele foi procurar algum livro, ele foi procurar algum material que ele pudesse ler e que ali tivesse todas as respostas que ele precisaria como pai, para todas as situações da vida, desde o momento que o seu filho saísse da maternidade, acompanhando com a mãe, até o filho se tornar jovem. E ele procurou por lá todos os livros e chamou as atendentes e chamou as pessoas, e ninguém pôde dar a ele, indicar a ele um único livro, um único manual, um único material que ele pudesse ler e que tivesse todas as respostas. E é esta a grande preocupação que gera no coração de um pai. O que fazer? Como fazer? Como proceder para ser um bom pai? Qual será o nosso modelo? E às vezes, querido, as pessoas vão ao culto do Dia das Mães, e aí no dia do culto do Dia das Mães, as mães são santificadas, e tudo que há de ruim é o pai. Tudo é o pai. O pai vai para a cruz e a mãe vai para o trono. Aí chega no dia dos pais, o pai vai para o trono e a mãe vai para a cruz, porque daí tudo que é de ruim é a mãe. Então nós precisamos encontrar qual é o modelo. Qual é o modelo que nós vamos adotar? Qual é o modelo que nós vamos seguir para ter o nosso código de condutas? Porque é verdade que um pai, ele vai ensinar muitas coisas ao seu filho apenas lhe mostrando, apenas lhe falando. Um dia dessa semana, a Hannah não foi trabalhar, ela ficou em casa. E eu disse: Hannah, então já que tu está em casa hoje, tu vai fazer o almoço. Ela disse: ah, pai, mas o que nós vamos fazer? Vai fazer tal coisa. Tá, mas eu não sei fazer direito. Tá, mas eu vou te dizendo, aí tu faz.
Tá, então me explica. Daí eu ia dizendo, eu ia fazendo. Algumas coisas o pai ou os pais vão ensinar aos filhos apenas dizendo, apenas falando, faz assim, faz desse jeito. Porque nesse caso o filho vai ter que aprender por uma repetição, repetindo, errando, repetindo, errando. Graças a Deus que deu certo a comida, ficou bom? Deu para comer. Aí ela depois sentou e disse, ficou boa a comida. Mas ela foi seguindo uma receita, foi seguindo aquilo que lhe era dito. Mas na maioria das vezes, os filhos não vão aprender por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós dizemos. Porque na prática da vida, na prática das situações da vida, os filhos vão aprender vendo. Eles vão aprender vendo o que nós fazemos, não o que nós dizemos. Eles vão aprender, eles vão repetir um padrão que eles estão vendo todos os dias. E porque nós vamos repetir um padrão que vemos todos os dias, e se nós tivermos um padrão errado para copiar, se nós tivermos um molde errado para copiar, fatalmente nós não seremos bons pais. Porque mesmo que a gente queira ser um bom pai, mas se o nosso pai, ele falhou conosco, e qual pai que não falha? Se o nosso pai errou conosco, e se algumas vezes esse pai fez alguma coisa que ao longo da vida a gente disse que nunca queria ser assim, que não iria fazer isso, que não iria repetir isso, mas que quando chega a nossa vez de ser pai, a gente acaba reproduzindo aquilo que não queria, porque era o único modelo, porque era a única coisa que nós tínhamos para copiar. Era a única coisa que nós tínhamos para copiar. Então nós acabamos reproduzindo na nossa vida, reproduzindo no nosso lar, reproduzindo na nossa família aquilo que nós não gostaríamos de reproduzir. Porque o modelo não é um modelo perfeito. Porque o modelo não é um modelo ideal. Não é um modelo ideal. Porque nós falhamos. Nós como pais, nós como homens, nós falhamos, nós erramos. Na tentativa de acertar, nós erramos. Na tentativa de fazer o melhor, nós erramos. Na tentativa de evitar o sofrimento, nós erramos. Na tentativa de fazer o melhor, nós erramos. Nós falhamos. E nossos filhos, às vezes, eles reclamam disso. Porque na tentativa de poder ganhar uma boa renda para a família, nós nos esquecemos, nós nos deixamos de lado. Nos tornamos pais ausentes. Na tentativa de recompensar a ausência, nós nos enchemos de presentes e de coisas. Como se coisas pudessem substituir uma presença, um abraço, o sentar, o ficar junto, o conversar, o brincar. Então nós precisamos adotar um novo modelo. Nós precisamos adotar um modelo no qual nós possamos nos espelhar. Deus, o Pai, precisa curar o nosso coração. Deus, o Pai, precisa curar o nosso coração. Porque muitos pais nunca souberam o que é um diálogo. Eles conheciam, o diálogo era um sarrafo, né? Era a cinta, o nome do cinto era diálogo.
Era uma disciplina dura. E por aí vai. Então, se nós formos francos, se nós formos sinceros em nosso coração, nós vamos chegar à conclusão de que Deus precisa curar o nosso coração. Que Deus precisa curar as feridas que temos e que carregamos em nosso coração, para que nós não venhamos a reproduzir o sentido negativo da paternidade, o sentido errado da paternidade. Então Jesus, quando os discípulos chegaram para Ele, e quando eles perguntaram e pediram para o Senhor: Senhor, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Como nós vamos orar? De que jeito nós vamos orar? Então Jesus, Ele dá algumas instruções e depois Ele apresenta uma oração modelo. E na oração modelo de Jesus, na oração modelo que Jesus apresenta, Ele começa dizendo: e vocês, quando forem orar, quando vocês forem orar, vocês dirão assim: Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus apresenta um relacionamento íntimo com Deus. Ele não apresenta a Deus como um ser carrasco, como um ser que tem na sua mão aquela vara chamada diálogo, como aquele ser que pune, como aquele ser que é vingativo, como aquele ser com quem não há intimidade, e que quando nós vamos chegar diante dele, nós precisamos chegar e dizer: ó Senhor, meu Deus. Jesus começa aquela oração falando de intimidade, e Ele começa chamando Deus de Pai. Ele começa chamando Deus de Pai. E Ele diz que esse Deus é o nosso Pai, o Pai nosso. Ele é o nosso Pai. E se nós formos olhar nos evangelhos, como esse Deus Pai, Ele se apresentou através de Jesus, como um Deus de misericórdia, como um Deus que amava, como um Deus que se entregava, como um Deus que procurava e que procurou sempre atrair o homem para si, com suas cordas de amor, diz a palavra. Ele procurou atrair o homem para si, com suas cordas de amor, não com a punição, não com o medo, não com ameaças. Mas quando Jesus falou desse Deus, Ele falou de um Deus que é misericordioso. Ele diz que é tardio em irar-se, de um Deus que é compassivo, de um Deus que tem compaixão. Então, se nós quisermos um modelo de pai, e se nós quisermos que Deus nos ajude a nos tornar bons pais, pais que vão adotar um modelo, que é o modelo de Deus o Pai, e em cujo manual é a sua palavra, e que na sua palavra há respostas de como nós pais podemos nos mover, como nós pais podemos agir, como nós pais vamos lidar com nossos filhos, como nós pais vamos construir alguma coisa na vida dos nossos filhos. Porque de tudo que nós podemos deixar para os nossos filhos, de tudo que nós podemos transferir para os nossos filhos, o mais importante não são os bens,
não são os bens. E embora muitas vezes como pais a gente se preocupa em como será o sustento, como prover o sustento, como manter a família, como não deixar que falte nada para a família. Muitos se preocupam quando os filhos se tornam maiores, onde vai morar, como que vai ficar, que profissão vai ter, o que vai fazer. Mas de todas as coisas que nós podemos deixar para os nossos filhos, é aquilo que nós construímos dentro deles. E que nós construímos porque eles vão olhar para nós e eles precisam ter em nós um modelo. Um modelo de caráter, um modelo de conduta, um modelo de palavra, um modelo de honra. O que é ter honra, o que é ter palavra, o que é dizer. E isso a palavra de Deus fala. Jesus, ele dizia que seja o teu falar sim, sim, não, não. Se você deu a palavra, se você empenhou a palavra, honre a sua palavra. Sabe que hoje isso caiu tanto que antes as pessoas elas compravam e diziam: tal dia eu venho e eu pago. Tal dia eu venho. Hoje você vai num comércio, não adianta dizer tal dia eu venho e eu pago. Dependendo do que você for comprar, você tem que dar o nome, sobrenome, tapeador, empenhar tantas coisas, porque só a palavra não adianta mais. Só a palavra não é o suficiente. Porque o hábito de não honrar a palavra se tornou algo frequente. O hábito de não honrar pessoas. A palavra de Deus diz assim que quem merece honra deve ser honrado. E aí a palavra diz que se um filho quer viver muito tempo, ele precisa aprender a honrar o pai e a mãe. Então, quando nós vemos tantos jovens, tantos adolescentes, tanta gente nova morrendo cedo, porque se desaprendeu a honrar, se desaprendeu a valorizar, se desaprendeu o respeito, se desaprendeu a ouvir. Quem tem mais idade lembra, os pais não falavam duas vezes, né? O pai falava uma vez. Se o filho insistisse, ele já não falava, ele só dava uma olhada assim, meio de atravessar. E o filho sabia que ele precisaria respeitar o seu pai. Que se o seu pai estivesse conversando ou tratando algum assunto, ele não ia lá se meter e dar palpite, dar opinião. Se desaprendeu muitas coisas. Se desaprendeu muitas coisas. Mas o modelo que nós precisamos adotar é esse modelo de Deus o Pai. Que não é um pai ausente, que é um pai amoroso, que é um pai que nos ensina sobre honra, que é um pai que nos ensina sobre o que é amar, e amar muitas vezes é dizer não. Amar não é só dizer sim. Amar muitas vezes é dizer não. Porque se nós olharmos para a nossa vida de oração, quantas vezes nós oramos e Deus nos diz não? Deus nos diz não. Quantas vezes nós pedimos para Ele alguma coisa e nós pensamos, não, eu vou pedir isso aqui, Deus vai me dar.
conceder, eu preciso disso. Mas quantas vezes Deus vai nos dizer não, porque não temos maturidade para lidar com aquilo que estamos pedindo para Ele, porque somos imaturos para lidar com aquilo, somos irresponsáveis com aquilo que estamos pedindo. Então muitas vezes Deus vai nos dizer não, e muitas vezes nós como pais vamos dizer não também para os nossos filhos. E muitas vezes, como os filhos, nós, filhos espirituais, tratamos Deus, os nossos filhos tratam com a gente, porque quando Deus nos diz não, a gente fica, Senhor, não, e fica tentando comover o coração de Deus. Os nossos filhos também nos comovem, choram, tentam nos pegar pela emoção. Se você não tem filho adolescente, quando eles forem adolescentes, você vai ouvir muito isso. Os filhos vão dizer assim: você não me ama. Você não me ama, você não está vendo. E eles jogam uma carga de emoção, e às vezes os pais se sentem culpados quando ouvem uma coisa assim do filho: você não me ama. E quando eles são adolescentes, eles dizem isso quase toda semana: você não me ama. Se você me amasse, você me dava esse videogame. Se você me amasse, você me dava esse tênis. Se você me amasse, você me dava isso, você me dava aquilo. Então eles pensam que o amor está no dar muitas coisas. Mas o amor está também em dizer não. O amor está também em dizer não. O amor está em saber encontrar um nível, encontrar um ponto justo. Porque de tudo que nós pedimos, Deus também não nos dá. Algumas coisas Ele vai dizer não, algumas coisas Ele vai dizer espera. Hoje mesmo saiu uma notícia, ontem, saiu uma notícia do valor da habilitação, que baixou para tirar a habilitação, vai baixar 300, 400 reais. E aí a Isabelle, minha filha mais velha, me marcou na publicação. E só, pai, agora vai poder sair meu presente. Agora eu vou ganhar esse presente. Eu disse: bom, quem sabe depois que tu te formar, quem sabe? Ou quando tu te tornar engenheiro, tu mesmo tira tua habilitação. Algumas vezes Deus vai nos dizer exatamente isso: espera, não é hora, não é o momento, agora não dá. Então nós precisamos olhar para esse Deus que é Pai, para esse Deus que é misericordioso, para esse Deus que é justo. Precisamos que esse Deus venha curar o nosso coração dos traumas da paternidade. Filhos que sofreram porque os pais eram ausentes, filhos que sofreram porque os pais eram violentos, filhos que sofreram porque os pais nem conheceram os seus pais, filhos que têm marcas no seu coração, que têm marcas no seu espírito, que têm marcas na sua alma, porque situações aconteceram na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, enfim, e que Deus então precisa curar o seu coração. Filhos de pais violentos, filhos de pais dependentes químicos, filhos de pais que foram doentes a vida inteira, filhos de pais que sofreram com traições. Essas coisas, elas foram formando em nós uma imagem paterna, seja positiva, seja negativa. E Deus então precisa curar o nosso coração. Deus então precisa curar a nossa alma. Deus precisa tratar essas feridas da nossa alma, esses traumas da nossa alma, para que nós não venhamos a repetir, para que nós não venhamos fazer o que odiávamos ver, o que não suportávamos ver. Deus precisa nos curar. Deus precisa
quebrantar o nosso coração, para que a gente possa aprender o que é ser um pai, o que é ser um bom pai, o que é ser um pai aos olhos do Senhor, que receberam do Senhor os seus filhos, e que a palavra de Deus, quando ela fala dos filhos que Ele nos dá, ela diz: os filhos são a herança do Senhor. O que Deus o Pai me deu de herança? Terras, propriedades, joias, valores. Ele me deu filhos. Os filhos são a herança do Senhor. São a herança que o Senhor nos deu. Isso foi o que Deus o Pai te deu. E nós temos um período curto para construir algo no coração dos nossos filhos. A sua personalidade, a sua regra de conduta, ela vai ser construída até os seus 6 anos. O que o seu filho vai ser, o que ele vai se tornar, se será um homem honrado ou não, se será uma mulher honrada ou não, se será de palavra ou não, vai se formar até os 6 anos. É pouco tempo para uma vida. Depois, quando eles chegam na adolescência, depois que passa a adolescência, hoje talvez o Derek diga para a Mariane: mãe, nunca vou te deixar. Nunca vou te deixar sozinho. O Inácio vai dizer isso para mim: mãe, nunca vou te deixar. Mas quando eles se tornarem adolescentes e quando eles se apaixonarem, morreu pai e mãe. Eles se esquecem de pai e mãe. Né? Eles esquecem que existe pai, que existe mãe, que o seu amor de vida inteira, ele simplesmente desaparece, e pai e mãe entram para um segundo plano. E aí a palavra do namorado ou da namorada se torna mais importante que tudo. Ou você não lembra como foi quando você se apaixonou? Você não lembra como foi? Tudo desaparece. E aí quando eles vão ficando mais velhos, quando chegam os seus próprios filhos, então eles começam a entender, eles começam a compreender o que é ser pai e o que é ser mãe. E às vezes diz: o meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo. Deus o livre se meu filho for como eu. Se for arteiro como eu fui, se fizer as artes que eu fiz. Né, Maurício? Se o Inácio fizer metade, está com problema. Misericórdia. Graças a Deus as minhas filhas não fizeram. Eu botei fogo na casa umas 3 vezes, 4. E eram 7 lá em casa, 7 gurizinhos, tudo do mesmo tamanho. Cada um fazendo as suas especialidades nas artes da casa. Não tinha TV, não tinha videogame, criado na natureza, solto das patas, imagina. Mas o que nós temos que construir no coração dos nossos filhos, nós precisamos muito da ajuda de Deus. Nós precisamos muito do favor de Deus. Nós precisamos muito orar por eles. Nós precisamos muito que os nossos filhos nos vejam orando. Que os nossos filhos nos vejam tendo um relacionamento com Deus. Depois não adianta dizer: filho, você tem que ir para a igreja. Filho, você tem que orar. Mas cadê o pai que nunca ora? Cadê a mãe que nunca ora? O filho vai dizer: como assim?
Eles precisam ver essas coisas, o nosso relacionamento com Deus. Eles precisam ver como nós nos relacionamos com Deus. Eles precisam ver como nós nos aproximamos de Deus. Então é uma tarefa muito árdua ser pai e ser mãe. É uma tarefa muito difícil. E que é para ser prazerosa. Que é para gerar em nós um prazer. Como nós precisamos que o Senhor nos ajude a sermos pais e mães segundo o seu coração. Como nós precisamos nos aproximar de Deus e orar: Senhor, cura o meu coração. Me ajuda, Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Chega pertinho aí do pai, da mãe, as famílias. Procurem ficar juntas. E nós vamos orar.